Alô? Muito bem. Como é bom ver frutos, resultado da ação de Deus, né, queridos? E como é bom ver um sorriso de uma criança espontânea, né? Creio que é assim que Deus olha para nós, seus filhos. E hoje a mensagem pelos Dias dos Pais, obviamente, coloquei ela como o pai que ama e espera. E nós vamos refletir um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Todo mundo já deve ter lido essa parábola, né? E a parábola, o que que é? É uma narração que representa indiretamente uma ideia que envolve algum preceito moral ou alguma verdade importante. Jesus usava muito desse argumento para comunicar as verdades de Deus para os seus discípulos e para as pessoas em geral. E o que é pródigo? É aquele que gasta de forma exagerada, né? O que compromete suas finanças com gastos excessivos, uma extravagância descuidada, né? E também tem o significado de esbanjador, né? Ou até pode ser aquele que dá ele é abundante ao distribuir. Então a narrativa dessa parábola é sobre 3 pessoas: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O pai representa Deus, o filho mais novo representa os pecadores e o mais velho os religiosos. E essa parábola ela é conhecida como o filho pródigo, mas esse título ele foi dado muito depois de Jesus ter falado. E eu creio que teria sido melhor se o título se referisse ao pai e não ao filho mais novo, né? Então, poderia então ser chamada da parábola do pai que ama e espera. Isso não quer dizer, o Godo está mudando os títulos da Bíblia. Os títulos são foram inseridos muito mais tarde, né? Por teólogos e tudo mais, mas particularmente eu acho que ficaria melhor, né? Porque ele fala muito disso. Então vamos especificamente ao texto bíblico, que está lá em Lucas 15. Você pode abrir sua Bíblia, você pode usar o seu aplicativo, ou pode acompanhar aqui na tela. Lucas 15, do versículos 11 a 32. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que estava acontecendo? E este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando eu volto para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho,
você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é teu, é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Querido Deus, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra transforma a vida. Por isso, exaltamos e glorificamos a um Deus que é vivo, que intervém em nossa história, que mudou o nosso viver. E te louvamos por isso, porque essa história também fala de uma intervenção na vida de pessoas. Tu és um pai que ama, tu és um pai que espera. Por isso, trabalha na nossa mente e no nosso coração, para que possamos entender o teu amor e reagir a ele. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus, precisamos entender um pouco o contexto, quando Jesus conta essa parábola, ele estava cercado por cobradores de impostos. E eram vistos como traidores, porque eles trabalhavam para o Império Romano. Também ali estavam as pessoas marginalizadas, né? Consideradas de má reputação. Essas classes de pessoas, os judeus rejeitavam, por conta da instrução dos religiosos da época. Só que Jesus fazia diferente. Ele estava com elas. Ele comia com elas. Até escolheu Mateus, que era um cobrador de impostos, para ser um discípulo. Jesus estava com elas para oferecer libertação. E os religiosos então questionavam Jesus, e ele lhe respondeu com 3 parábolas, e uma delas é essa aqui do filho pródigo, né? Como eu disse, poderia ser chamada aí a parábola do pai que ama e espera. E nós podemos aprender aqui algo sobre relacionamentos familiares. Não é exatamente isso o sentido principal desse texto, mas especialmente o relacionamento de Deus com seus filhos. Então vamos falar um pouquinho do filho mais novo, que está ali entre os versos 11 a 19, que representa os pecadores. Esse filho mais novo, ele tinha um pouco de conhecimento sobre os seus direitos como herdeiro. E ele sabia que seu pai era bondoso, ele conhecia ele, né? Então ele pede a parte da sua herança, a parte dos bens que seria dele por direito, por ser filho, ele era herdeiro. Mas parece que esse jovem, ele tinha um plano na cabeça, né? Eu creio que ele tinha algo para realizar, um desejo. E nós conseguimos então perceber que ele precisava de algo novo, uma mudança de vida. Ele queria sair de casa, ele queria experimentar coisas novas. Parece que ele estava meio cansado da vida que ele levava no casa do pai. E talvez ele tivesse aquela sensação de estar meio preso, né, na estrutura familiar. Ele queria ser livre para fazer o que desse na cabeça, para ter mais prazer. Só que nesse estranho pedido aí do filho mais novo, né, pedindo ao pai a herança, ocorrem alguns problemas que ele mesmo não tinha conhecimento. O texto aqui não relata, mas o povo judeu, ele tinha algumas regras na questão das heranças que precisavam ser cumpridas. Então, quando o pai morresse, esse filho mais novo, ele tinha por direito 1/3 da herança. E pedir a herança antes da morte do pai era um grande desrespeito naquela época, porque deixava claro que esse filho não se importava muito com a vida do seu pai. E essa atitude, ela demonstra que ele não se importava com o cuidado específico do pai, nem com os negócios da família e as responsabilidades que isso envolvia. Então esse jovem demonstra ser egoísta, pensando só em si. E essa atitude do filho mais novo gerou alguns problemas desde o início. É bom esclarecer que a ideia de dar o capital de uma herança para um dos filhos ainda em vida, como está descrito nessa parábola, não era um costume daquela época. E alguns estudos indicam que por causa dessa antecipação da herança, uma parte considerável da propriedade deveria ser vendida de maneira mais rápida. E possivelmente por um preço abaixo do que valia. Por isso o jovem teria recebido a 9ª parte ao invés de 1/3. O texto diz ali, não muito depois de um tempo, ou seja, um tempo suficiente para ele realizar a venda da parte dos bens, né? Quem trabalha com imóveis sabe que se você quer vender quer um dinheiro rápido e quer vender alguma coisa rápida,
tem que baixar o preço de mercado. E foi aqui o que aconteceu nessa situação. Então, ele já teria saído da casa do pai com prejuízo. E o verso 13, ele registra o jovem, então, saindo de casa e foi para um lugar longe da família. Ele queria bastante distância do pai e da família. Ele não considerou a possibilidade de algo dar errado. É isso que às vezes acontece, né? Em momentos da juventude, acha que tudo vai dar certo, tudo planejado, porque eu estou mudando a minha perspectiva de vida. Ele, nesse caso ali, ele estava absorvido por um desejo de liberdade. Ele queria experimentar essa liberdade. Ele poderia, então, fazer o que quisesse. Ele tinha dinheiro agora para esbanjar, gastar nos seus desejos, nos seus prazeres. Irmãos, é fato que a Bíblia já descreve, mas é importante nós ressaltarmos, o pecado é insaciável. Nunca se dará por satisfeito. E no caso desse jovem, consumiu todo o dinheiro que ele tinha recebido de herança de seu pai. E o verso 14, ele narra o fim já daquela vida de suposta liberdade. Então a coisa aconteceu muito rapidamente. Ele gastou tudo e ele começa a passar necessidade. É a primeira experiência dele passando necessidade. Até então ele não tinha passado por essa experiência. Ele estava com fome e ninguém era seu amigo. Já passou por uma situação aqui, aquela que a gente costuma dizer, né? Vai fazer uma festa, boca livre, né? Todo mundo aparece. Quando tem que botar a mão no bolso, ajudar, opa, aí já é outra história. Aqui ele não tinha mais nada. O diabo sempre faz isso, sempre faz desse jeito. Ele estimula a pessoa a pecar, dizendo em sua mente que você pode, você é livre, você tem essa liberdade, você tem esse direito, não será tão ruim assim. Você vai experimentar algo novo e outras bobagens mais, o diabo vai dizendo. E muitas vezes a pessoa vai acreditando nesse discurso do diabo. Na prática, o diabo estimula o prazer carnal e o resto é consequência. O distanciamento do pai, no caso deste jovem, levou a ele uma vida de necessidades reais. Ele foi explorado, ele foi humilhado, não tinha alimentos, ele não tinha dignidade, no caso ali, né? Não tinha religião, não tinha identidade, não sobrou mais nada. E quando nós estamos distante de Deus, a nossa vida pode estar envolvida numa ilusão de momentos de felicidades, de momentos de prazer que são passageiros. Mas não desfrutamos da verdadeira alegria no Senhor, que é contínua. Esse jovem, ele era judeu. E judeu, cuidando de porcos, seria a pior coisa para fazer. Porque os rabinos, eles consideravam que a pessoa que cuidava de porcos era amaldiçoada. Então, imagine o contexto que esse rapaz estava vivendo, afligido na sua alma. Agora, você consegue imaginar a sensação de estar com fome? Mas tanta fome que poderia comer aquilo que é dado aos porcos. Imagina a gravidade da situação que esse rapaz chegou. Mais uma vez aqui, ressalto que o pecado, ele leva a pessoa a uma redução da dignidade, fazendo ela praticar atos abomináveis. Ele já estava lá no fundo do poço, sem moral, sem honra, sem amor próprio. E o verso 17, ele descreve o momento em que esse jovem, ele caiu em si, ele tomou consciência da sua situação, e aí ele lembra da casa do pai, ele lembra daquilo que ele tinha, mas que não tinha valorizado. Ali começa uma nova vida, começa o arrependimento. Veja que o versículo 18 diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Quando reconhecemos um pecado, percebemos um pecado, é fundamental ter a humildade de reconhecer o erro. Ele reconheceu que ele tinha pecado contra o céu, ou seja, sua autoridade mais espiritual, verdadeira na eternidade. E contra o Pai, se refere à sua autoridade espiritual aqui na terra.
Ele percebeu que a sua decisão de sair em casa foi um erro, da maneira como ele saiu, né? Ele até poderia ter saído de casa, mas não daquele jeito que ele planejou. E nesse momento, então, ele reconhece a gravidade do seu pecado. Ele se arrepende. E ele está disposto a confessar o seu pecado. E ele está disposto a receber as eventuais consequências do seu pecado. Veja que ele refletiu sobre o que ele tinha feito, ele tomou uma decisão. Diz o texto que a seguir, levantou-se e foi para o pai, no verso 20. O arrependimento é mais do que um sentimento. O arrependimento é uma atitude. Ele se levantou e foi. É isso que nós precisamos fazer quando reconhecemos que pecamos. Agir contra o pecado. Ir ao Pai, confessar o erro para experimentar o perdão. E talvez você precise disso hoje. Ah, mas eu já sou convertido. Não peca mais um convertido? Talvez você precisa hoje reconhecer o seu pecado e pedir perdão e experimentar o amor do nosso Pai. Pense nisso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Pai, versos 20 a 24. Quando nós continuamos a ler, né, o verso 20, nós percebemos que o texto dizendo que o filho mais novo estava ainda longe quando seu pai o viu. E o pai, ele tinha esperança na volta desse filho que estava perdido. Esse pai, ele não sabia onde o filho estava, e não em como o filho estava. Mas ele acreditava em algum momento que ele voltaria para casa. Essa esperança era contínua no coração do pai. E esse pai da parábola, ele representa Deus, que vê muitas pessoas que estão distantes de um relacionamento pessoal com o Criador. O pai terreno não conseguia ver onde o filho estava, mas o pai celestial nos vê constantemente. Deus é pai. Ele continua amando, ele continua esperando. O Pai eterno sabe onde você está e como você está. E tem esperança na sua volta. E interessante aqui, aconteceu. O pai viu o filho mais novo que estava perdido retornando. Imagina a cena, né? Se fosse um filme mais romântico, eles iam colocar em a câmera lenta, né? O filho, o pai, os dois chegando assim. Mas a sua esperança não foi em vão. A sua esperança foi recompensada pela alegria de ver aquele filho chegando. E o verso 21, ele registra que essa decisão do jovem era séria. Ele, quando chegou dentro do pai, ele não mudou de opinião. Ele chega e confessa o seu pecado ao pai. Ele não se justifica, eu fiz isso por causa daquilo. Não, ele não procura nenhum argumento. Ele simplesmente reconhece o erro. É isso que precisamos fazer quando pecamos. Não achar desculpa, mas reconhecer o erro. A reação do pai demonstra sua compaixão. Demonstra o seu amor pelo filho que estava perdido. O versículo, interessante que ele diz assim, cheio de compaixão, essa é a atitude que estava no coração do pai, ele correu para o seu filho. E é interessante que naquela época, um idoso, como eu, né, como alguns aqui, era indigno correr. Então o idoso naquele tempo não podia correr. Mas esse pai aqui não quis saber se ele iria ser ridicularizado ou não. Porque a alegria de rever o filho era muito maior, era intensamente maior do que uma possível humilhação por causa de uma regra judaica. Então ele quebrou, rompeu barreiras, porque a compaixão, o amor era muito maior. E o pai olha para o filho. Possivelmente ele estava mal vestido, né? Imagine dentro do contexto que ele estava lá, estava sujo. Ele logo ordena aos seus servos que tragam a melhor roupa para ele. Mas observe, queridos, que não era uma roupa qualquer. Era a melhor roupa, que naquela época significava honra. Ele também pede um calçado para demonstrar que esse filho não era um escravo, porque os escravos andavam descalços. E ele pede um anel que identificava esse rapaz como um filho. Ou seja, ele está dando autoridade agora de um filho.
Essas atitudes demonstram um genuíno interesse em que esse pai restaurar o relacionamento desse filho com ele. E é isso que Deus deseja em nós. Isso mostra o coração, que o coração de Deus, ele se enche de alegria quando um pecador retorna à sua presença. Quando vê pecadores se arrependendo e querendo um relacionamento, querendo serem restaurados. Quando pessoas que estavam distantes de Deus reconhecem os seus erros, querem normalmente estão buscando uma oportunidade de recomeçar. Eu não sei, mas talvez você esteja numa situação dessa, de querer recomeçar. O pai que amava e esperava o filho, ele já percebe, logo do momento inicial ali, o arrependimento do filho. Então ele manifesta o seu perdão de uma maneira prática, ele abraça o filho, ele beija o filho. E aí o pai logo quer celebrar o retorno daquele filho perdido. E matar um novilho naquele tempo, um novilho gordo, né? Naquele tempo só acontecia em casos especiais. Por isso o filho mais novo reclamou. Então o pai que ama, o pai que espera, ele tinha guardado já a roupa, o anel, a sandália, o novilho. Já estava lá, esperando. Porque a esperança dele não era uma coisa subjetiva, era algo prático. Porque ele sabia e tinha fé que esse filho iria voltar. Porque havia um desejo no seu coração, que ele voltasse em algum momento. E Deus está esperando você, que talvez esteja distante. Talvez você que esteja aqui presencialmente, talvez você que esteja assistindo em casa, ou talvez você até que vai assistir em outro momento. Será que você está distante de Deus? Ou será que você está somente cultuando publicamente? Deus está esperando. Porque Ele já tem tudo preparado. Deus já tem tudo preparado para perdoar, para purificar você dos seus pecados, para lhe dar honra, para lhe dar liberdade e para lhe dar autoridade de vida como um filho de Deus. Muitas vezes, como cristãos, estamos vivendo, como posteriormente, logo em seguida, nós vamos ver como os filhos mais velhos. Mas Deus está dando oportunidade para que nós possamos experimentar essa posição como um filho de Deus, como a autoridade de um filho. Esse pai aqui da parábola é Deus, que busca incansavelmente os pecadores. Deus não se cansa de constantemente manifestar a sua graça, o seu amor. Eu creio que Ele está fazendo isso agora de novo, e posteriormente de novo e de novo. Talvez estejam vivendo algumas pessoas de acordo com as suas próprias vontades, passando até por inúmeras dificuldades, tudo porque não estão procurando o Pai Celestial. Isso não significa que toda dificuldade é consequência de um pecado. Mas quando estamos em dificuldades dentro do propósito de Deus, Ele é um Deus de perto que nos aproxima, nos acolhe, nos fortalece e nos dá o caminho para a solução. Muitas pessoas estão mortas, e não só aqui, mas em vários contatos do nosso relacionamento, você pode até pensar sobre isso. Elas precisam reviver. Muitas estão perdidas e precisam ser achadas. É o que diz o verso 24. E talvez você esteja aqui e nem sabe por que exatamente, né? Por que eu estou aqui? Qual o meu propósito? Eu estou no culto de domingo à noite, ou estou assistindo lá no YouTube, porque até nem quis um relacionamento presencial, né? Às vezes é importante a gente ter cheiro de ovelha, estar junto. É importante sim, meu querido, que está. Mas também é válido estar lá, né? Assistindo em alguns momentos. Mas tudo faz parte de um propósito. A minha motivação, o que está no meu coração. Talvez você tenha pecados a confessar. Talvez você possa experimentar a compaixão de Deus que o ama e espera. Pense nisso. Deus está esperando.
o seu agir. Efésios 2:1 diz que Ele nos vivificou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos dá uma vida nova, irmãos, um novo nascimento, a regeneração, pois nós estávamos mortos e Deus renova o coração humano corrompido pelo pecado. E por que Deus faz isso? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Lucas 19:10. Então, aqui nesse contexto, Jesus se refere a si mesmo como o Filho do Homem. Ele sabe da sua origem divina, mas também a sua identidade humana e a sua missão de salvar a humanidade que está perdida. Jesus veio para buscar e salvar aqueles filhos que estão distantes da casa do Pai. Você está distante da casa do Pai? E quando eu digo distante da casa do Pai, não digo essa congregação. Eu digo o relacionamento de intimidade com Deus. Por isso nós vamos ver agora dos versos 25 a 32, o filho mais velho, que representa os religiosos. Somos nós religiosos que cultuamos a Deus semanalmente no culto presencial? Quando nós lemos esse texto, nós podemos perceber na reação do filho mais velho que ele nunca deixou o pai. Ele estava ali, sempre presente. Mas ele também, apesar de estar presente, ele não tinha intimidade. Não era aquele filho achegado, próximo do pai. Certamente ele desfrutava do amor, do cuidado do pai. Mas ele não dava o devido valor a isso. Ele vivia como se fosse algo rotineiro. Tipo, faço o meu devocional, oro, faço algumas coisinhas e tudo bem. É um relacionamento frio, não profundo. É como se ele não percebesse a importância da presença do pai na vida dele. E esse filho mais velho, ele também estava perdido dentro da casa do pai. Agora imagine só, o crente dentro de uma comunidade cristã, mas não em intimidade com Deus, o Pai. Esse filho mais velho, ele se comporta de maneira semelhante ao filho mais novo. Quando ele diz ao pai, eu tenho trabalhado como escravo. Olha a maneira como ele se relaciona com o pai. Era um relacionamento do tipo, toma lá da cá, né? Trabalhar só pelo que se ganha. Isso seria até aceitável se ele fosse um escravo, né? Um servo, mas ele era filho. E quando esse filho mais velho, ele fala ao pai, nunca desobedeci as tuas ordens. Ele está pensando como um empregado. Ele não tem uma mentalidade de filho. Nunca faltei a um culto. Nunca deixei de dar a minha oferta. Nunca deixei de ler a Bíblia. Onde é que está na Bíblia que tem que ter essas regras? Regras não estão envolvidas num relacionamento de vida. Ele tinha um pensamento legalista. Ele não percebia a bondade e o amor prático do pai. Na real, esse filho mais velho, mesmo ficando em casa com o pai, era insensível, inclusive, com a dor que o pai estava sentindo de perder um filho. E ele mesmo, de perder um irmão, não estava nem aí, não estava muito ligado. Será que é assim que nós agimos também, quando alguém deixa de comungar, né, de comunhão conosco, o cara não vem? Não, o problema é dele. Ele não vem, e o que eu tenho com isso? Será que eu estou me relacionando aqui com um filho mais velho? Não me preocupo com aqueles que se perdem? A reação desse filho mais velho, quando ele soube que o pai estava festejando o retorno do seu filho. Olha o sentimento que ele carregava no coração. O texto diz assim, o filho mais velho encheu-se de ira. Com ira, ele reagiu com ira, com indignação, demonstrava ausência de amor pelo que estava acontecendo em favor do seu irmão. Afinal, o irmão estava morto e agora estava vivo. Ele não conseguiu perceber a mudança no pai, que antes ele estava triste pela perda do filho, mas agora ele estava alegre, porque ele viu o filho e viu que a sua esperança não foi em vão. É interessante também perceber
que o filho mais velho estava tão obscurecido na sua vida legalista, só cumprindo ordens, regras, que ele não conseguiu perceber o que estava ao seu redor. Aqui cabe uma observação. Conseguimos perceber o mover de Deus na nossa vida, irmãos? Conseguimos perceber o mover de Deus na vida da igreja? Ou será que temos um espírito altamente crítico que parece que nada está bom? É isso que o filho mais velho está aqui dizendo para o pai. Quando ele se refere ao irmão, parece que está falando de um estranho. Ele diz assim, esse seu filho. Ué, ele era filho também? E quando ele declara outra coisa, ele diz assim, esse seu filho que esbanjou os teus bens. Ele estava equivocado, porque o rapaz jovem não esbanjou mais os bens do pai. Ele ganhou de herança, o pai deu. O filho mais novo não foi lá e roubou do pai. Ele recebeu como herança. Então era um direito que ele tinha. Usou de maneira errada? Usou de maneira errada. Certamente. Mas ele esbanjou seus próprios bens. Também é interessante saber que a lei judaica, ela previa que o filho mais velho herdaria 2/3 dos bens do pai. Está lá em Deuteronômio 21:17. Ou seja, ele, como filho mais velho, receberia muito mais do que o filho mais novo. O primogênito sempre era mais abençoado, né? E outro detalhe interessante é que o pai responde ao filho mais velho, cheio de compaixão e misericórdia. E eu fico imaginando assim o pai falando, meu filho, carregado de afeto, né? Carregado de amor. Ele estava entendendo o sentimento até carnal do filho mais velho, que tomava a conta do coração dele, né? E aí ele dirige a conversa, demonstrando que ele perdoou o caçula, que ele estava restaurando a sua situação de membro da família. Que a família antes reduzida agora voltou ao natural. E a figura do pai nessa parábola, irmãos, ela demonstra claramente a abundância do amor de Deus, que às vezes nós não compreendemos, mas que é extraordinário para nós. Essa parábola, ela fala de um Pai celestial, de um Deus que espera um pecador se arrepender e buscar um relacionamento. Muitos de nós aqui, irmãos, estávamos perdidos. Eu creio que houve uma grande alegria, né? Quando nós reconhecemos a nossa condição de pecador. E fomos convencidos pelo Espírito Santo, confessamos os nossos pecados, fomos perdoados e nos tornamos filhos de Deus. Fomos adotados na família de Deus. Deus nos recebeu com amor. E aquela esperança que Deus tinha em nos resgatar, alegrou o coração dele. O único caminho que nos leva para a casa do Pai é Jesus. Só Jesus. Está bem claro lá em João 14:6. Né? Agora vamos considerar o que vimos nessa parábola. Qual dessas figuras nós estamos experimentando em nossa vida? Será que você se identifica com o Pai? Que tem amor, que tem compaixão, aquela compaixão e renovada esperança por pessoas do seu relacionamento, pessoas que ainda não assumiram um compromisso com o Pai Celestial? Será que você está sempre em busca e na esperança de que aquela pessoa, aquele fulano, aquela fulana, que você já tem orado tanto e que não aparentemente não tem acontecido nada, você ainda mantém amor, mantém compaixão, mantém esperança de que essa pessoa volte a casa ao Pai Celestial? Você se identifica com o Pai quando você se alegra que aquela pessoa que estava distante, que estava em comunhão com a igreja e de repente passou um tempo distante, aí ela retorna. Você se alegra com ela, abraça ela, beija ela e diz que bom que você veio? Ou talvez você se identifique com o filho mais novo, tendo o coração desejo de curtir a vida, curtir os prazeres deste mundo, querendo ser livre. Aí você olha para outras pessoas que não seguem Jesus e vê nela prosperidade, né? Vê nelas coisas maravilhosas, sucesso, alegrias, né? Muitos mais likes nas suas redes sociais do que você, muito mais amigos, né? Aparentemente. E aí você deseja coisas que talvez não seriam muito interessantes.
Talvez você seja essa pessoa que se identificou com o filho mais novo e talvez precisa reconhecer alguns pecados, confessar, receber o perdão de Deus, querendo uma oportunidade de reconciliação. Ou você, sendo sincero, se identificou com o filho mais velho. Talvez lá em determinado momento, né, sentiu inveja, talvez até ira, né, raiva, indignação contra alguma pessoa. Será que o cara vem aqui, dá um testemunho e compartilha bênçãos, né? E aí você fica pensando, por que acontece só com ele e comigo as coisas parecem que não mudam? Ou talvez você se identifica ainda com o filho mais velho, quando alguém retorna, né? Distante, retorna. Aí você, ao invés de se alegrar, já fica cobrando, ô irmão, por que você ficou fora? O que aconteceu? Cobrando ao invés de acolher. Com o que você se identifica? Talvez você seja aquela pessoa que vem aos cultos, né? Canta louvores, até dá ofertas, mas a sua vida não tem o fogo do Espírito que dá vida nova a cada dia. Seu coração não arde de paixão por Jesus. E está precisando se libertar de uma vida de aparências, de uma hipocrisia religiosa. Irmãos, não adianta fazer as coisas tudo certinhas por interesse, para querer agradar a Deus. Nós somos salvos pela graça e não é por obras. Tanto a situação do filho mais novo como a situação do filho mais velho são ruins. O importante é perceber que o Pai se importa com ambos. Deus ama e espera você. Ele conhece a situação de cada um na intimidade. Ele quer que todos desfrutem do seu amor. E hoje eu creio que é dia de arrependimento. É dia de renovar a sua vida com Jesus. Seja para iniciar uma caminhada, seja para recomeçar com novo ânimo. Deus se alegra com o arrependimento, irmãos. Com a confissão de pecados. Porque assim eu creio que quem fizer vai poder experimentar a abundância do amor de Deus, a sua compaixão, a sua misericórdia. E em 2 Coríntios 5, 17 a 21, o texto é bastante claro, porque diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o mistério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, é o que estamos fazendo aqui agora, né? Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Irmãos, Jesus está voltando. Ele pode voltar agora. Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar muito tempo depois, porque a misericórdia do Senhor é bastante extensa. Mas não vamos brincar com a graça de Deus. Nós precisamos viver isso em intensidade. E agora, eu quero pedir que você esqueça, é como se você agora estivesse sozinho aqui. Esqueça quem está do seu lado, marido, esposa, filho, parente, não importa. Eu quero que você pense, você sozinho, você e Deus. Eu creio que Deus está perguntando para você. Você quer assumir hoje um compromisso com Jesus, experimentar o amor de Deus? Responda aí na sua mente, pense isso. Ou você quer recomeçar sua caminhada cristã depois de estar distante de Deus? E quando eu digo distante de Deus, não significa que você estava longe da comunhão, mas distante de Deus, longe da comunhão daqui da igreja,
mas estava distante da intimidade. Então eu creio que agora é o momento oportuno para você ser abraçado por Deus, que o ama e o espera. Eu quero pedir que toda a igreja agora fique em pé, por favor. Tanto você que nos visita aqui pela primeira vez, ou você que já nos visita há mais tempo, que já teve uma experiência cristã ou não, essa é uma oportunidade para você até dizer, poxa, agora de repente aqui é esse ambiente que eu quero frequentar, esse é um ambiente, né, a família que eu quero estar. Mas também para você que quer um relacionamento de intimidade e experimentar a abundância do amor de Deus. Eu quero fazer um desafio para a igreja. Se vier um aqui para frente, ou todos, não importa. Você está fazendo um compromisso diante de Deus. Ele está olhando para você. Ele conhece o seu coração. Ele sabe as suas lutas. Ele sabe as suas dificuldades. Ele sabe exatamente o que você está passando. Não importa a sua função dentro da igreja, não importa o quanto tempo de convertido, não importa o que o seu marido ou a sua esposa vai pensar, não importa nada, a não ser o que Deus vai pensar a seu respeito e o que Ele está colocando no seu coração. Então, assim como o filho mais novo foi tocado por Deus, reconheceu, ele levantou-se e foi. Eu quero desafiar você a vir aqui à frente e vamos orar por você diante de Deus. Então levante-se e venha aqui à frente, porque Deus espera você, tanto para um compromisso com Jesus, para começar uma caminhada com Cristo, como para recomeçar com um novo ânimo na presença de Cristo. Faça isso se você quer realmente e entende que Deus está falando com você. Muito bem. Então eu quero que você curve agora a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, a Tua palavra diz que ela não volta vazia. Mas eu clamo também por graça e misericórdia do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E eu Te peço, Senhor, pela essa congregação aqui, que haja renovação da vida espiritual de cada pessoa. Que a abundância do Teu Espírito esteja trabalhando nesses corações e que a alegria do Senhor possa inundar as suas vidas a cada dia. Ó Deus, que nós todos possamos ter essa sensibilidade do Teu amor que nos espera diariamente para termos intimidade contigo. Não uma vida religiosa, devocional, mas intimidade onde possamos derramar o nosso coração perante o Senhor. Possamos sentir o Teu toque, o falar do Teu Espírito em nós e possamos viver na Tua dependência. Que a presença do Teu Espírito Santo atue poderosamente, Senhor, durante toda essa semana e faça a Tua palavra fluir aos seus corações, despertando corações mais desejosos de estar contigo em intimidade. É o que eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.